São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, ressuscitai do inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Entregamos a Nossa Senhora cada palavra que será dita e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, a liturgia de hoje, São Paulo diz aos Colossenses que se alegra por tudo que sofreu por cada um deles. São Paulo evangelizava várias comunidades, e entre elas a comunidade de Colossenses. E ele fala assim: me alegro por tudo o que sofri por vós, e procuro completar na minha carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com seu corpo, isto é, a igreja. Essa passagem aqui é muito importante para mostrar para nós todos que a fé, ela é uma decisão, e essa decisão exige renúncias. Não dá para ter uma fé sem renúncias. Não dá para ter uma fé sem cruz. Não existe um caminho, um jeito mais fácil de andar com Jesus. Jesus não prometeu um caminho largo e fácil para caminhar com Ele. Nós vemos os nossos irmãos cristãos na Síria, no Iraque, no Egito, sendo mortos porque creem em Jesus. Isso não chegou aqui no Brasil. Nós não sofremos isso na carne. Eles sofrem por nós na carne. E completam na carne aquilo que, como São Paulo fala aqui, aquilo que falta às tribulações de Cristo, completam na carne por seu corpo, que é a igreja. Porque o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. E nunca o cristianismo cresceu tanto no Oriente Médio como está crescendo agora com os mártires. Com o martírio desses homens e mulheres que dão a vida por Jesus. É interessante a gente ver que São Paulo fala: o que falta nas tribulações de Cristo eu completo em minha carne. Mas não é no sentido de que faltou alguma coisa para Jesus fazer. Não é no sentido que Jesus devia ter feito alguma coisa a mais, então o que falta eu completo, não. Mas é no sentido do que a minha parte também por tudo isso. Jesus jamais obriga alguém a segui-lo, Jesus jamais obriga alguém a aderir à fé. Existe o sim pessoal de cada um, e isso que é a nossa parte. E esse sim custa. E esse sim é fecundo, quando ele é verdadeiro. Esse sim é fecundo e gera vida para a igreja. Então o que falta às tribulações de Cristo, completa em minha carne por seu corpo, que é a igreja. Então quando nós decidimos seguir Jesus e nos lançamos de verdade nesse segmento, a nossa vida se torna fecunda. Então as nossas ações começam a gerar vocações. Outras pessoas que vendo a gente agir diante dos pobres, diante de Deus, diante da fé, agindo com justiça, buscando fazer as coisas certas, as pessoas são chamadas por essas atitudes, por esse sim. Então aquele sofrimento todo que a gente passa para levar a uma vida mais próxima de Jesus, acaba sendo fecundo e gerando vida para a igreja. Então as tribulações que passamos começam a fazer com que a igreja, que gere mais pessoas para a igreja, e que a igreja vai ficando cada vez mais cheia de pessoas, cada vez com mais fé, pessoa cada vez mais acreditando que o evangelho é possível. Diferente de muito o que a gente vê hoje em dia,
quando a fé é comercializada. Onde, infelizmente, a gente vê uma fé comercializada. Onde aqueles que pregam já não querem mais sofrer por Jesus, pelo seu corpo que é a igreja. Não querem mais fazer como São Paulo diz aqui, o que falta as tribulações de Cristo completa em minha carne, por seu corpo que é a igreja. Não querem mais dar de si, mas querem sugar tudo que aquela pregação pode lhe dar. Então nós vemos pregadores profissionais que vão pregar por dinheiro. A gente vê muitas bandas, boas bandas, católicas e não católicas, que pregam, dão show, fazem todo mundo chorar, e todo mundo se arrepia, todo mundo levanta o braço, todo mundo dança, mas não tem conteúdo, porque não tem entrega. Então, as pessoas que estão lá vão sair tão vazias ou mais do que quando entraram. E acabam ficando dependentes de eventos. Só vivem a fé em eventos. Então elas começam a ter essa dependência, um círculo vicioso. Ah, vai ter um evento aqui? Eu vou lá. Ah, vai ter um evento não sei onde? Eu vou lá. Porque ela só vai conseguir viver a fé, essa fé, entre aspas, né? Porque isso não é uma fé verdadeira. Mas ela só vai conseguir caminhar assim, no sentimentalismo. Indo de um lado para o outro, e vai ter um evento grande aqui, vai uma banda boa ali, eu vou, aí vai ter um retiro, eu vou, aí vai ter... Eu vou, mas eu pessoalmente não dou nada de mim pelo corpo de Cristo. Então a fé fica vazia, até chegar uma hora que cansa. E não se caminha mais. Por isso existe esse perigo de se vender a fé com esses que cobram para proclamar a palavra de Deus, para fazer oração. Eu não cabe na minha cabeça como uma pessoa pode conduzir um momento de oração para as pessoas sabendo que ela está fazendo aquilo por dinheiro, né? Não pelo reino dos céus, não pelo bem daquelas almas, né? Não se importa com aquelas almas. Porque se eu valorizo alguma coisa, e tudo que é valioso custa, não é assim? Tudo que tem valor custa caro, porque tem valor. Então se aquelas pessoas que estão naquele encontro, para mim, têm valor, eu tenho que dar de mim e não cobrar. Porque se eu cobro é porque para mim não tem valor. Eu não tenho valor nenhum, só vou se me pagar. Porque aquelas pessoas, para esses pregadores, não tem valor real. E as pessoas, coitadas, acabam virando refém desse negócio de encontro, uma fé superficial. Por isso que muita gente dentro da igreja não crê muito nos movimentos como a renovação carismática e movimentos assim que promovem muitos eventos, porque vê que a fé não é sólida. A renovação carismática é uma obra de Deus. É o Espírito Santo que moveu a igreja inteira e que restaurou vocações e que criou comunidades. É uma obra de Deus. Mas se a gente se deixar levar pelos eventos que a renovação carismática ultimamente tem promovido, a gente vê uma fé alienada. Uma fé que no evento todo mundo chora, que todo mundo promete um monte de coisa, mas que não tem conteúdo, porque quem passou para eles não tinha o que passar. Vendia e eles compravam, e o dom de Deus não se vende nem se compra. O dom de Deus é gratuito. A experiência com a pessoa de Jesus é que faz o nosso sim ser verdadeiro, faz o nosso sim ser fecundo, faz a nossa pregação entrar no coração das pessoas. Que quando alguém que é amigo de Jesus prega, a impressão que dá é que a pessoa está falando só para você. E dá a impressão que alguém contou meus defeitos para esse cara aí, né? Nossa, tá falando só para mim, falou aquilo para mim, alguém falou alguma coisa de mim para ele. Mas na verdade é porque Deus te conhece. E Deus fala para você. Deus fala ao seu coração. Então quando a voz vem de Deus, a gente sente que é uma coisa particular. Pode estar 100.000 pessoas, cada uma delas que tiver o coração aberto vai sentir aquela pregação para a sua alma, para a sua vida. São Paulo e Jesus no Evangelho de São Lucas narra uma passagem muito importante.
E São Lucas, a gente sabe que São Lucas era médico. São Lucas era uma pessoa muito inteligente, mas que não recebeu o evangelho diretamente do Senhor Jesus. São Lucas foi discípulo, né, de Paulo e ouviu e aprendeu com Paulo, né? Mas São Lucas, ele procurou no evangelho de São Lucas, é o evangelho mais detalhado. Ele procurou, conversou com a mãe de Jesus, ele é o único que conta um pouco da história da anunciação do anjo. É aquele que pesquisou as coisas assim, colocou o que ele sentia, ele como evangelizador, aquilo que ele sentia que deveria ser passado por todos os séculos dos séculos, para todas as gerações futuras. E essa passagem, que parece uma passagem com pouca, que significa pouco, quer dizer muito. Essa passagem do homem com a mão seca dentro da igreja, dentro da sinagoga. Os fariseus, para quem não sabe, os fariseus eram judeus bem estudados, mestres da lei, pessoas que conheciam tudo da lei de Deus, e entre eles estavam os sacerdotes do templo, eles que ensinavam a lei de Deus, e eles que cobravam, eles que condenavam, eles que absolviam. Então, eles se julgavam os donos da lei de Deus, doutores mesmo da lei. E os fariseus já estavam com raiva de Jesus, porque Jesus fazia muitos milagres. Muitos milagres. E o medo dos fariseus é que eles perdessem a influência sobre o povo, porque Jesus ensinava com poder, com força. Ele não lançava palavras ao vento. Jesus é a palavra encarnada. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus ressuscitava. Então eles estavam preocupados que o povo ia acabar acreditando que Jesus era o Messias. E se acredita isso, para eles caiu a casa, caía tudo, todo o império que eles montaram, a vida confortável que eles tinham, cairia por terra tudo. Então eles já buscavam um jeito de armar uma emboscada para matar Jesus. Aí Jesus entra na sinagoga no dia de sábado. E para os judeus até hoje, o dia de sábado é o dia sagrado. É o dia onde não se pode fazer nada. Nada mesmo. Não se faz nada, só se reza. Jesus entra na sinagoga em dia de sábado, e lá tem um homem com a mão seca, um homem com a mão aleijada, assim, com a mão encurvada, seca. E eles começam a observar para ver se Jesus ia curar aquele homem no dia de sábado. Olha só como que o coração deles endureceram. Eles não estavam preocupados com a saúde daquele rapaz. Não estavam preocupados com o culto e nem em guardar o sábado. Estavam preocupados em armar uma armadilha para acusar Jesus. Mas Jesus não se intimida diante disso. E isso é uma coisa que nós temos que aprender. Não ter medo dessas coisas assim. Não ter medo de ameaças, não ter medo quando vigiam a gente para procurar erros em nós. Em nossa comunidade tem muito disso, né? Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, sempre tem alguém procurando erros aqui para poder nos acusar. Então, isso não deve intimidar. Pelo contrário, Jesus chama o homem para o meio. Vem para cá para o meio. E Jesus, olhando para os fariseus, pergunta para eles: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Então a palavra profética de Jesus já acaba com toda a armadilha deles, né? Se eles falam o bem, Jesus fala: então eu vou curá-lo. Se eles falam o mal, fala: então você está contra a lei de Moisés? Jesus sempre dava uma assim, né? Deixava eles sem resposta. E Jesus cura a mão do homem em dia de sábado. Jesus sabe que a lei foi feita para o bem do homem e não para o mal do homem. Então esse ensinamento São Lucas quis deixar exatamente para isso. Para que a gente percebesse qual é o estilo de pregação de Jesus. Que a gente percebesse como é a personalidade de Jesus. Que Jesus não é alguém que se aprisiona dentro de uma lei. Pelo contrário, ele traz uma lei que liberta. Ele traz uma lei de liberdade. Uma lei que salva. Uma lei que coloca o amor, a caridade, o ser humano em primeiro lugar.
Então até hoje, esse ensinamento é muito importante para todos nós. Eu vi ontem ou hoje uns comentários no Facebook contra as atitudes do Papa Francisco em favor dos pobres, dizendo que o Papa tem atitude de comunista e que o Papa está deixando a lei da igreja para lá, porque onde já se viu agora acolher refugiados no Vaticano, e isso e aquilo, aquele monte de coisa, e o Papa disse para todas as paróquias do mundo, principalmente as da Europa, cada paróquia acolher uma família síria, né? Pôs em atitude isso. Aí o povo, nossa, mas paróquia é lugar de rezar, não é lugar de acolher, porque não é eles que estão lá no lugar precisando do acolhimento, né? Como os fariseus falavam aqui, porque não eram eles que estavam com a doença na mão. Mas diante disso, Jesus não se intimidou, o Papa não se intimida, e todos nós também não devemos nos intimidar. Porque toda a lei, a lei da igreja, os mandamentos da igreja, toda a lei está submissa a Jesus. E Jesus é o amor encarnado, então toda a lei está submissa ao amor. Quem ama nunca contraria a lei. É importante entender isso. Todo gesto de amor feito sem nenhum interesse a não ser o bem da pessoa, todo gesto assim é um gesto de Deus. Não fere a lei. Todo gesto de amor desinteressado de qualquer outra coisa, um gesto de amor puro por alguém, sempre é cumprimento da lei. A gente vê que no Monte da Transfiguração, onde Jesus se transfigura e mostra para Pedro, Tiago e João que ele é Deus, e eles veem Jesus com as vestes brilhantes, e diante de Jesus vem Moisés e Elias conversar com ele no Monte Tabor, dizendo assim, a lei e os profetas estão submissos a Jesus. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, então os dois diante do Tabor, conversando com Jesus e adorando Jesus como Deus. Por isso que sempre o amor, que é Jesus é amor, sempre o amor está acima da lei. Quando falaram uma vez para São Francisco que um frei que estava doente, não estava conseguindo cumprir as regras, e São Francisco disse para eles, necessidade desconhece lei. Necessidade desconhece lei. A lei aí é a misericórdia. Toda a lei que Deus deu, se a gente olhar os 10 mandamentos e o contexto que Deus deu os 10 mandamentos, nós vamos perceber que os 10 mandamentos foram feitos para salvar o homem, para fazer o bem para o homem e para proteger os pequenos e os fracos dos poderosos e dos fortes. Por exemplo, naquela época era a lei do mais forte. Até hoje é assim, né? Mas imagina há quase 4.000 anos atrás, quando Moisés escreveu os mandamentos. Ali era a lei de quem podia mais. Então, o mais fraco era oprimido. Aquele que tinha a mulher mais bonita, o mais forte, tomava a mulher dele. Os povos pagãos que rodeavam o povo de Israel tinham costumes até de sacrificar os filhos, de matar um escravo por causa de um erro que fez. Então, quando Deus manda os 10 mandamentos, é para proteger os fracos e os indefesos do povo, colocar uma disciplina, não um jugo. Não colocou um jugo para quem não fizer isso vai para o inferno, não. Colocou assim para salvar, uma lei que liberta, que depois foi transformada em jugo pelos judeus, mas foi criado para salvar, para aquele homem pobrezinho que tem a mulher dele lá, e aí estava escrito lá, não cobiçar a mulher do próximo. Então aquele rei, aquele que poderia tomar, não podia. Não cobiçar as coisas alheias, não podia, não matar, não pecar contra a castidade. Então uma série de coisas que foi os pais mesmo, que eram abandonados na época. Então honra seu pai e sua mãe. Então era tudo coisa para cuidar daqueles que são mais indefesos. Porque toda a lei que Deus deixou sempre é para o bem do ser humano. Então a liturgia de hoje nos quer clarear para essa mentalidade. E o segmento de Jesus, o sim que nós demos, que a gente dá para Deus, tem que ser um sim ao amor de Deus. E um sim aberto ao amor ao próximo. E um sim que não tem medo das armadilhas, não tem medo daqueles que estão ali sempre olhando, sempre cobrando, usando a lei para destruir, usando a lei para oprimir, usando a lei para punir, né?
e estão sempre cercando, procurando erro naqueles que estão buscando as coisas de Deus. Isso é uma coisa historicamente é comum acontecer. Na história de todos os santos e santas da igreja, e mesmo antes de Jesus, dos profetas que seguiram a Deus e que anunciaram a palavra de Deus, todos eles tiveram sempre alguém cercando e em nome da lei querendo os condenar e os perseguindo e punindo. Sempre foi assim. O profeta Amós, o próprio profeta Isaías, Eliseu, todos eles sofreram na carne uma perseguição, não dos pagãos, perseguição daqueles que conheciam a lei. Então é comum que a gente também passe isso, mas temos que ser como Jesus aqui. Não se intimidar. O Espírito Santo sempre vai dar a palavra de sabedoria no momento certo e sempre fazer o bem, mesmo que esse bem custe uma crucificação como foi a de Jesus Cristo, ou a morte como foi de todos os apóstolos de Jesus Cristo, ou como está sendo hoje no Oriente Médio. A gente vê famílias inteiras. Eu vi uma mulher com suas 2 crianças enforcadas no Iraque, uma mãe com 2 bebês, os 3 enforcados assim. Eles poderiam ter sido livres disso se eles dissessem que não são cristãos. Parece simples, né? Para se livrar da mão, mas eles não. Eles acreditam de verdade naquilo que eles professam. Então nossa vida aqui, mesmo num país onde não tem guerra e não tem perseguição assim, perseguição de morte, pelo menos não diretamente, então que a gente tenha o coração cheio de compaixão por eles lá, que a gente reze por eles, que a gente ofereça pequenos sacrifícios por eles, que sempre que a gente for rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, vai rezar o terço, oferecer por eles. A cada Ave Maria rezada é uma desgraça a menos que acontece no mundo. Você imagina se todo mundo rezar, quanta coisa ruim deixa de acontecer no mundo. Você vê, às vezes, a gente vê no noticiário, nossa, aí atirou, aí passou raspando, atirou, bateu no celular, não entrou, não matou, porque alguém rezou. Cada Ave Maria é uma desgraça a menos. Sofreu um acidente, o carro amassou todo, mas não morreu, a pessoa ficou viva. Um milagre, porque alguém rezou. Você imagina o quanto de graça poderia estar acontecendo no mundo se todos nós, sempre que lembrássemos, rezássemos. Então fica essa direção para nós. Que o sofrimento dos outros não passe despercebido da nossa vida. Que a gente tenha sempre essa compaixão e a oração por todos que sofrem. Estejam onde estiverem, em qual país estiverem, de qual religião forem, não importa. São seres humanos, filhos de Deus. Se estão sofrendo, sempre que eu rezo, eu falo assim, que essa oração chegue, Jesus, diante de qualquer pessoa que neste momento estiver sofrendo, onde estiver, no mundo todo, onde tiver alguém sofrendo, em algum canto, num sanatório, lá num asilo, na cadeia, onde houver alguém sofrendo, um país com guerra, chegue essa oração e o consolo de Deus. E assim nós devemos fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.